Sejam teus vestidos. Meu Deus! Glória a Deus. Glória! Eu gostaria de pedir os irmãos, agita e fica de pé. Porque eu estou vendo o Espírito Santo. Aleluia, já está trabalhando no nosso meio. E Ele já começa a ministrar ao meu coração. Que estiver ligado diante da calavana cega a minha presença, eu hei de estar fortalecido nele. Você que chegou aqui debaixo de ameaça de Satanás, saiba que as muralhas, calavana subir de calavandarápia, ela já caiu por terra nessa noite. E o nome de Jesus Cristo há de ser glorificado no teu ministério. Então, não tema que me nasce como na candarápia, porque maior é aquele que está contigo, é maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te elegeu, do que aquele que tem a vadaçu e a candarápia, te ameaçado e pedido a falência do seu ministério diante da presença do Senhor. Mas nessa noite Ele está aqui para nos encher mais um pouquinho, para nós continuarmos diante da presença dEle. Oh, glória a Deus. Em todo tempo, eita, calabada suja, sejam teus vestidos alvos como a neve, assim diz o Senhor Jeová. E nunca falte sobre tua cabeça olhos de alegria. Glória a Deus. Para te renovar. Varão de guerra acabou de chegar. Varão de guerra está neste lugar. Converge nas mãos para lhe tocar. O azeite de glória para renovar. A sua bênção acabou de chegar. Ataviado daqui sairá. Azeite puro para renovar. Converge de guerra, Ele é Jeová. A sua bênção acabou de chegar. Ataviado daqui sairá.
do seu ministério, do seu trabalho. Ei, desperta do que dorme e deixa o varão em passo. Ele vai que o rebaia, o lavado seu é canto, o lavado seu é cama, ele chora disso. A presença de Deus está contigo naquele lugar para desmanchar as obras do diabo. É que o diabo está incomodado. O diabo está incomodado com a sua presença lá. Ele pode ser satanista, pode ter pacto, aliança, o Nabadacel e a Candarábia. Mas quando o homem de Deus, uma mulher de Deus chega, as obras das trevas é desfeita e o nome de Deus ele é glorificado de uma forma extraordinariamente poderosa. Ei, Calarraçu, que me na cândora céu e a cândora mais de revácia. Ei, Calabadaçu, que me dará céu e mais de revaçu, que me na rácia. Aleluia, Deus está trabalhando ao nosso favor. Aleluia, ei, Cabadaçu, que me dará céu e a candarábia. Eita, revaçu, que me na canta, rebadacé, renate, revacia. E enquanto nós estamos ligados diante da presença do Senhor, Deus está trabalhando ao nosso favor. Eita, Jesus poderoso, revaçu, que me na candarábia. A Bíblia diz que logo após Deus dar uma ordem ao teu servo Moisés, logo após a trajetória dele, ela terminar na terra, a Bíblia diz que antes dele partir para o Senhor, ele vai pegar o teu servo Josué, vai o nomear perante a congregação para que este venha dar continuidade à obra de Deus. O que eu acho interessante é que a obra de Deus, ela nunca vai parar, ela nunca vai ser impedida, mas Deus sempre vai fazer com que ela venha ir avante, ela só vai crescer.
E o detalhe, quanto mais se levanta, mais Deus ele se põe de pé para guerrear em favor da sua igreja. Porque ele diz na sua palavra, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a sua igreja, ainda que você venha caminhar e as portas venham querer, aleluia, se fechar. Ela não prevalece, ainda que o adversário venha mostrar resistência, ele não prevalece, porque Deus ele trabalha a nosso favor para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu me lembro que quando Deus ele escolheu a igreja, elegeu, logo após a descida do Espírito Santo, o homem por nome chamado Saulo tentou fechar as portas e impedir a igreja de prosseguir. A Bíblia diz que Deus ele desceu na terra, e quando ele pensou que iria prevalecer, ia sobressair, a Bíblia vai estar dizendo que Deus aparece para ele e pergunta: por que você está me perseguindo? Ele disse: Senhor, eu não estou te perseguindo, mas Deus ele se colocou de pé, porque aquele que peleja contra a igreja, antes de pensar em se levantar contra fulano, Bertando, Ciclano, aquele que tem um nome escrito no livro da vida, ele não é simplesmente um ser humano qualquer, mas é a noiva do Cordeiro, é um instrumento na mão do Senhor. Ele é a noiva que vai morar no céu, e não tem ninguém que se levanta para impedir o progresso, aleluia, deste homem e dessa mulher. A Bíblia diz que ali as escamas, aleluia, veio sobre os olhos dele. Ele ficou cego por um tempo, até que ele entendeu a vontade de Deus na vida dele, mas as portas do inferno não prevalecerão. Ele até saiu com uma carta, saiu com um decreto, saiu com uma ordem, uma petição, mas a petição dele, o decreto e a ordem, ela não prevaleceu, porque nenhuma ferramenta preparada contra a igreja, contra a minha, a sua vida, ela há de prevalecer. E nessa noite eu quero te dizer, independente de qual seja a obra, independente de qual seja a grama, independente que só seja o levante, eu declaro pelo poder da palavra, que nada prevalecerá contra a sua vida ministerial, contra a tua vida familiar, mas antes o Senhor será glorificado através da tua vida e através da sua chamada. Não se preocupa, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E a Bíblia diz que agora Moisés ele é recolhido, agora fica Josué para dar seguimento e continuidade. A obra vai tendo continuidade. Deus ele aparece para ele e anima Josué, aleluia, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, prega tu este povo, atravessa o Jordão, porque o meu servo Moisés é morto e a obra dele não passa. Até aqui eu fui com ele e você veio também, mas daqui para lá a obra não vai parar, mas vai continuar, e o nome dele vai ser glorificado. Toma tu este povo, porque eu tenho uma promessa para poder estar comigo. Deixa eu te dizer, Deus ele sempre enviará alguém, aleluia, ao seu auxílio, para que o nome dele possa ser glorificado, e a promessa que um dia Deus ele te fez, você possa alcançar e o nome dele venha a ser engrandecido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas antes ele cumpre aquilo que lhe apraz. E se Deus ele te prometeu, descansa o teu coração, porque você está no melhor lugar, é o centro da vontade de Deus, aonde Deus ele tem de cumprir a promessa que de Deus ela foi deliberada sobre a sua vida. Ele na Candarábia, independente do levante, independente da barreira, não
não tem nada que prevalece diante de um homem, de uma mulher que Deus ele tem chamado na terra para que o nome dele venha a ser glorificado. A Bíblia vai estar me dizendo, Salmo 91:7, pode até se levantar, mas 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não sermos atingidos, porque aquele que nos chamou é fiel, é verdadeiro para fazer cumprir com a promessa dele, é na nossa vida, diante da presença dele. E eu glorifico a Deus, porque nós não temos que fazer nada, aleluia, nenhum sacrifício alheio, apenas estar no centro da vontade de Deus, crendo em oração e guardando, aleluia, com fé. É fazer como Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e mantive firme a fé. Desde já eu estou aguardando a lavadação e a candarária com fé, a qual o justo juiz ele me recompensará e me dará a coroa lá se que na candarária que está reservada para o combate que eu combatiei. Você tem uma carreira, Deus ele te chamou. Eu não sei qual é a carreira ministerial que Deus entregou na sua mão, mas se prepara, que Deus que te chamou, Deus que te chamou não te larga, Ele está contigo e o nome dele está sendo glorificado. Eu declaro nessa noite a banda sub de Calabandarábia, independente do levante que tem se levantado, ele nasce como nação e a candaraia, as cadeias que têm se formado e se levantado não prevalecerá contra a tua vida, seja frieza espiritual ou desânimo, ou seja incredulidade, toda seta contrária, ele nasceu e a candarada, quem sabe tu chegou, acha que estar aqui sendo vítima de obra de feitiçaria, macumbaria, ela não prevalecerá diante de quem Deus ele tem chamado. Ele diz: esta é a minha igreja e as portas do inferno ela não prevalecerá. O rabadá semente combinará céu e a candaraia, a mão de Deus estará estendida sobre a igreja e não há ninguém que prevalece diante da presença dele. O nome dele tem que estar sendo engrandecido, queira Satanás ou não. A última palavra quem dá é o nosso Senhor Jeová Jireh, aquele que provê o sustento, o alimento, a força e renova o vigor e multipliquei, calasse, combinar a céu e a candarábia e nos coloca de pé diante da presença dele. Se prepara aí, se tu chegou desanimado, ei, calabadá, semeneca, mandaraia, Deus ele é de te animar, ele é de te levantar e você vai sair crendo um pouquinho mais na promessa de Deus. A Bíblia diz que a obra continua. Agora Josué vai se levantar e atravessar o Jordão. Mas antes de chegar diante daquilo que Deus ele havia determinado, havia um desafio, havia uma barreira imposta ali que estava diante dos olhos dele. A Bíblia diz que ele envia espia, todos eles sondam ver como é a terra. Ali Deus ele diz: eu te entreguei Jericó diante das tuas mãos, os reis, os príncipes, os guerreiros, tudo que está lá. Aleluia, entreguei diante da tua mão. Tem uma coisa, apenas ouve aquilo que eu vou estar te falando e procura cumprir a risca, labadacel e a candarábia. Ei, Deus ele já tem nos dado um mapa. A terra lá se teve na candarábia que mana leite e mel espiritual está preparado. Ele diz na sua palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ei, a sua morada está reservada, a minha morada está reservada, a morada
morada daquele que tem o nome escrito no livro da vida está reservada a João. Ele diz: quando eu fui arrebatado até o céu, eu ouvi uma voz que me dizia: escreve, João, as palavras desta profecia, aquilo que era, aquilo que é e aquilo que é de ser. E eu, João, sou conservo seu. Eu fui arrebatado em espírito e via. Ele não diz, não é algo que eu vi ali no Facebook, se fosse hoje. Não é algo que eu vi no WhatsApp, no Instagram. Não é nenhuma conversa fiada que eu ouvi de fulano Bertano, não. Eu mesmo sou conservo seu. Estava lá. E a mão de Deus esteve sobre mim e disse: sobe cá e mostrar-te-ei as coisas que hão de ser, Joana. Escreve para aqueles que hão de ai, de Calabadaceu e a Candaraia. Um dia estar lendo, vendo e ouvindo o que eu tenho preparado. E o que é, Senhor? E eu vi a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. O que é seu está preparado, o diabo não toma. O que é seu está reservado, o diabo não tasca. O Rabadá, Sebene, Calai, Jugawaia. Todas as barreiras, a Rabadaceu e a Candarábia, ela há de estar caindo por terra, e o nome do Senhor há de estar sendo glorificado para tu alcançar a promessa, 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 promessa. A promessa que de Deus ele tem dado sobre a sua vida, ela há de chegar diante da céu e a candarária do teu olhos, e você há de cantar o hino da vitória. Prepara aí, moço, o hino de ação e graça, o culto de ação de graça, porque a vitória é certa pelo poder do sangue. Ele nasce como e de ré, o Nabadasse, a presença lá e de Calabadaçu e a Candaraia está para nos renovar diante da presença dele. A Bíblia diz que ele viu, e antes dele atravessar, Deus deu um mapa, um conselho: olha, faça conforme aquilo que eu tenho lhe ordenado. E o que é, Senhor? Olha, você vai fazer simplesmente uma coisa. E o que é, Senhor? Aleluia, vai pegar os guerreiros, colocar na frente, manter distância um pouquinho, aleluia, de Jericó, e vai rodear diante dela durante 6 dias. No 7º, tu rodearás 7 Calabadá, Sebene, Calabandarápia. A Bíblia diz que Jericó estava trancada, ninguém entrava, ninguém saía. Agora olha só a estratégia: Josué não tinha, moço, um canhão para destruir, dinamite. Não, ele não tinha os armamentos que temos aqui hoje. A Bíblia vai estar nos dizendo: ei, Calabadaceu e a Candarábia, que agora ele vai ouvir a voz do Senhor. Coisa boa, irmão. A Bíblia diz, Deuteronômio 28, se há de ser, aleluia, se teres o cuidado de ouvir e guardar todos os mandamentos que eu vos falo, ei, bendito será a tua entrada, a tua saída, bendito será por onde você passar e andar, onde colocar as plantas dos teus pés, eu vos darei. Ei, Calabadá, semente cominácia. E a Bíblia diz que Josué, ele ouviu a voz do Senhor. Coisa boa é quando a gente vem do culto e ouvimos Deus falar conosco. Ele nasce, a gente vem sair renovado, fortalecido, sustentado. Ei, a palavra é derramada, a presença é da Calabadaçu de Calabandarábia, e somos sustentados diante da presença lá de Calabadaçaio, porque aonde tem a presença e tem a palavra, a nossa alma é saciada, nossa fé é renovada, e o nome de Deus ele é glorificado. Ei, Calabadá, semente combinar. O pastor Luiz Henrique, ele diz uma vez: a igreja é quem tem maior discernimento. Já viu? Ela sabe quando Deus ele está.
diferente. E quando Deus ele não está também, ai, decalabadaçai, todo mundo sente algo diferente. Mas glorifico a Deus, porque Ele nasce combinar. Desde o começo do culto, eu já estou ouvindo Deus ele bradando ao meu coração. E Deus ele está falando, está instruindo. O Espírito está sendo dado, derramar. Ei, calabada, semente combinar. A presença de Deus está. E não tem nada que impeça o agir e o trabalhar de Deus. A graça. A presença de Deus está para nos renovar adiante na presença dele. Aonde a presença está, o mal não prevalece. Aonde a presença está, a doença vai embora. O nome de Jesus é glorificado através de cada vida. Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha, Deus de poder e glória, aleluia. Forte, Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus, você fazendo aí uma bateria diz: ei, calabadaçuia, candarável, constando aí, ei, camar. E Deus ele me diz assim: diga para ele não se preocupar, porque eu já entrei nesta peleja. Glória a não Deus. tem nenhuma mancha, ei, calabadaçuia. Aleluia, Jesus. Nada que prevalecerá. O diabo não prevalecerá. Casa, o camante, o revidar. Ele desceu com cura, e renovação. Ei, calasse, combinai. A presença de Deus está sendo derramada. Ei, calabada, semente, combinar a céu e a candaraia, para que o nome dele venha a ser glorificado. Ei, recebe que é de Deus, moço. Recebe a presença, recebe. Ei, calabada, súbia. Recebe a presença, recebe a presença. Ei, camante, o revinar. Ele está para renovar, nos colocar de pé diante da presença dele na caminhada. Ei, calabadaçu, que menaracé, menade, o reva, suia, canto, meia. Ei, calaraçu, menácia, ai, que mente, comenaracé, e a candoracé, e a candarápia. A Bíblia vai estar nos dizendo que ele vai ouvir, vai acatar o que Deus ele falou. Enquanto muitos preferem sacrificar, mas a Bíblia diz que o melhor é obedecer. Obedece a voz do Espírito, obedece a liderança, obedece a palavra, obedece. Ei, Jesus Cristo, obedece a Deus. Ele nasce, uramante o que ele nasce. Ele vai ouvir e vai começar a pôr em prática aquilo que ele ouviu, coisa boa. A Bíblia diz, aleluia, que todos aqueles que ouvem e praticam a minha palavra é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Ei, quer manter firme a tua vida espiritual? Ouve a palavra e
começa a praticar. Ele nasce a quem pratica, bem-aventurado, e tem o ministério. Ei, calasse, cominar a céu e a candaraia. É firme diante da presença de Deus. Deus não quer que nós sejamos simplesmente ouvintes de segunda a domingo, não. É vir para a igreja, ouvir o que Deus fala e colocar em prática. Oração, jejum, consagração, separação, leitura da palavra, fé, intenção de viver, modo de viver, comportamento, renunciar o mundo, rejeitar o mundo, negar as propostas de Satanás, negar o pecado, adultério, prostituição, fornicação, negar a pornografia, negar, ei, calabada, semente, combinar e alcançar a graça, porque Deus, Ele é santo. Deus é santo. Ele diz: aquele que é santo se santifica, e aquele que é sujo justiça mais. Ele nasce, combinar a céu e a candaraia, e somos limpos pela obediência da palavra. Ele diz: mas vocês sois limpos é pela palavra, pela palavra, pela palavra. A palavra limpa, a palavra muda, a palavra transforma, a palavra coloca de pé, a palavra sustenta, a palavra mantém de pé, a palavra liberta, a palavra encoraja, a palavra renova, é a palavra. Ele nasce, combinar a céu e a candaraia é o nosso auxílio, a nossa ajuda. Ela é a lâmpada, ela é a luz, ela é o caminho, ela é a saúde. Ei, calá! Ela é a água que sacia a nossa alma na caminhada cristã. Glória a Deus, aleluia. Ei, calá, Glória a Deus, aleluia. a Bíblia continua dizendo que Ele ouve, coloca em prática o que Deus Ele falou. Ele poderia, aleluia, simplesmente ouvir, não praticar, mas Ele preferiu colocar em prática. Chamou a congregação, colocou o soldado na frente, colocou a arca atrás e convidou o povo. Olha só, nós temos que rodear. O segredo está aí. Quem sabe, aleluia, alguns olharam e disse: ei, calabadaçaio, que negócio é esse, Josué? Nós temos que entrar lá, penso eu, com a minha mente de pregador. Não, a gente tem que chegar lá para ver naquela porta lá. Aleluia, nós temos que botar fogo, destruir ela, tampa a pedra, espera eles dormir, atacar Josué. Não. Ei, calabada céu e a candarábia. Quem sabe aqueles alguns olhavam e diziam: olha só, a idade chegou para ele, está velhinho, está gaga, não está pensando mais nada. Mas a Bíblia diz que como um jovem está roça, mas com os anciãos uma experiência, maior experiência não é nossa, mas sim que vem de Deus. E Deus já estava dando a estratégia certa para que o nome dele viesse ser glorificado. O que é? Nós vamos apenas caminhar, aleluia, caminhando que essa muralha vai cair, mas é impossível, Josué. Alguns intérpretes da Bíblia diz que aproximadamente 10 metros de altura por 2,40 era forada aquela muralha. Não apenas uma, mas duas muralhas eram formadas naquele local. É tão grande que casa estava sobre ela. Raabe morava em uma das localidades que ele estava. A Bíblia diz que ele vai caminhar, e ele caminhando vai começar e completar o ciclo que Deus havia dado. Chegou no dia, Deus ele disse: olha, eu vou te dar uma ordem e você vai caminhar, que eu começo a glorificar a Deus. Jeremias diz: clama a mim. A Bíblia diz, aleluia, que quando nós clamamos, Deus ouve coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Aleluia, não precisa nem de ir para o hebraico, aramaico, não, só pegar o dicionário Aurélio e você vai ver lá. Aleluia, o que é clamar? É gritar em voz alta. É por isso que somos pentecostais, irmão. Aleluia, gritamos, glorificamos, pregamos, tocando a trombeta,
e ninguém entende, mas no mundo espiritual é a igreja glorificando, ai, decalabando a sépia e as cadeias sendo quebradas, é a igreja louvando a lavada sub de como ele é fácil. Tem aqueles que diz, alá, excelente, combinaça para que isso tudo, para que esta altura. O interessante é que quando vai pro forró, vai pro carnaval, nada incomoda. Aí chegou na igreja, tudo incomoda. Ei, ele nasce combinar a céu e a candaraia. Se o povo lá na carne ouve o som alto e está em festa, porque diante da presença de Deus nós vamos também dar lugar diante da presença de Deus. E detalhe, enquanto os muitos gritam lá para o homem, massageia o homem, aqui não, nós glorificamos, é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. A glória é de Deus, aleluia, é de Deus. Ei, camanda céu e a candaraia. É por isso que a gente louva e glorifica o nome do Senhor dos Exércitos na caminhada. A presença de Deus, ela age, opera de uma forma poderosa. E ele gritou e as muralhas veio abaixo. E o nome de Deus, ele foi engrandecido na terra. E quanto mais nós louvar e bendizer o nome do Senhor a cada dia, proclamar em oração, em louvor e adoração, aleluia, as muralhas vai cair por terra e o nome de Deus vai ser glorificado. Não deixa de glorificar, não deixa de exaltar, não deixa de orar, não deixa de clamar, não deixa de buscar e suplicar a Deus, porque a vitória é daqueles que clamam e o nome de Deus é glorificado. Lembra de Bartimeu? Se ele ficasse de boca fechada, a vitória não viria. Se ele não gritasse, a vitória não viria. Ei, calabada sube de calabandarápia. Ei, a vitória é daqueles que clamam, daqueles que adoram, daqueles que buscam. E o nome do Senhor, ele é engrandecido de uma forma totalmente poderosa diante da presença de Deus. O nome de Jesus Cristo é engrandecido, ele é louvado. E todos aqueles que buscam, ele diz, aquele que pede, ele recebe, aquele que bate, a porta abre, aquele que busca, ele encontra. E é necessário nós clamarmos e buscarmos a cada dia. A Bíblia diz que logo após eles rodear, aleluia, a muralha veio abaixo e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia, Jesus. Eu não sei quantas vezes tu tem que clamar, mas não para de clamar. Para Josué, 6 mais 7. Oh, glória a Deus. 13 vezes teve que rodar em volta, aleluia, e a muralha veio abaixo. E Deus diz, olha, agora vocês podem clamar, porque eu vou entrar nesta peleja e a vitória vai vir. Aleluia, a vitória veio de um jeito que ninguém imaginava. Quem sabe quem estava por cima da muralha, o soldado olhava, esse povo está doido, acha que só caminhar vai cair. E a Bíblia diz que quando Deus ele entrou na frente, o impossível aconteceu. E a vitória foi do povo de Deus. Eu glorifico a Deus. 1 Coríntios 1:23 diz que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que toda a sabedoria humana. Aleluia. Quando a gente pensa de um jeito, Deus ele trabalha de outro. Quando a gente pensa que está entendendo as coisas de Deus, aí vem um vento, nossa, achava que estava entendendo. Deus. Não estou entendendo mais nada. Deus me socorre, tem misericórdia de mim. Aí Deus entra na causa e o nome do Senhor é glorificado. Sem detalhe, quanto mais complicado, melhor é para Deus. Aleluia, porque as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que de Deus em nós há de ser revelado em nome do Senhor. Se coloca de pé comigo, não, aqueles que